Olá, pessoal. O que vamos conversar aqui agora é a respeito do que vemos em sala de aula, na matéria de física, no que se trata de lançamento vertical, né? Então, o que iniciamos foi o estudo do movimento na vertical. Anteriormente, estudou-se os movimentos na horizontal, ok? Em um plano. E agora estudaremos o movimento na vertical. E posteriormente, esses dois movimentos juntos, que será a parte de lançamento de projéteis, ok? A parte de balística. Bom, no momento vamos tratar então, vamos nos concentrar no estudo do movimento vertical, ok? Ok, o movimento vertical, né, no que se trata de lançamento de um objeto. Por que lançamento? Porque o objeto ele não pode estar sendo acelerado por uma outra coisa que não seja a gravidade. Então, o objeto, quando ele é lançado, a única coisa que atua nele é a gravidade, ok? É a força gravitacional da Terra, certo? Que faz com que ocorra essa aceleração da gravidade, né? O objeto, quando cai, ele é acelerado, quando sobe, é retirado a velocidade dele, ok? Bom, para o nosso lançamento vertical, né, nosso movimento vertical, acontece o seguinte, né? Acompanha comigo aqui esse mapa conceitual. O movimento vertical, então, primeira coisa, é um movimento acelerado, ok? Acelerado pela gravidade. E nesse movimento há dois casos, o caso de subida e o caso de descida. Ok? Então você joga um objeto lá para cima, tem a questão quando ele sobe e quando desce, são duas coisas que estudaremos separadamente. Na subida, o que ocorre é que a gravidade retira, né, velocidade do movimento. Então, uma aceleração negativa, contrária. A gente viu isso anteriormente, né, que a aceleração ela insere ou retira velocidade do sistema por segundo. Por isso, a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, porque é o tanto de velocidade que ela insere ou retira por segundo, ok? Então, na descida, no movimento acelerado, da descida acelerada pela gravidade, na descida o que ocorre? Né? Ocorre a inserção de velocidade. Então, quando o objeto está caindo, ele é acelerado, ok? Então, é o inverso da subida. O que mais vamos considerar? Que no movimento vertical não existe atrito. Que atrito seria isso? O atrito do ar. Ou seja, o objeto desce como se estivesse no vácuo, ok? Nada atrapalha o seu movimento. E ainda a aceleração, né, que sempre é dada em movimentos, como vimos anteriormente, né, em movimentos acelerados. Então sempre existe a aceleração aqui, que é dada como esse A vetorial, ok? E que agora no movimento vertical, como a aceleração, quando se trata de lançamentos, né, é a única... a aceleração nesse caso é a gravidade, então a gente vai trocar, né? Iremos trocar essa letra de A para G, só para simplificar. Então, a gravidade agora ela é fixa, ok? É a aceleração para um movimento vertical e é fixa em 9,8 metros por segundo ao quadrado. E para simplificar, ela geralmente é dada em 10 metros por segundo ao quadrado. Geralmente em exercício que é para ensino médio, ok? Ensino básico. Então é o seguinte: temos dois casos quando vamos estudar, né? Quando vamos estudar esses lançamentos verticais, temos dois casos: o caso da descida e o caso da subida. Beleza. Então, a primeira coisa que devemos saber, né, que quando estamos interessados em analisar um movimento, devemos nos
dar atenção para o seguinte caso, né? Que depende do sentido do movimento, ok? Todo movimento que a gente vai estudar depende do sentido adotado, né? O que é isso, né? Para a gente só relembrar um pouquinho, né? Então, o sentido do movimento. Vamos supor que esse carro aqui, ó, está movimentando nessa direção, né? Para frente aqui. E eu adotei que o sentido do movimento é para frente também, ou seja, o sentido positivo é para frente. O espaço S, né, ou o deslocamento, para frente será positivo. A velocidade, se ela for para frente, será positiva. E a aceleração, se esse carro estiver acelerado, também será positiva. Agora, se o sentido é para frente, ok? É para frente. E o carro está na direção contrária, né? Então a sua aceleração será negativa, ok? Por exemplo, teríamos lá uma aceleração igual a menos 5 metros por segundo, né? Por segundo ao quadrado, ok? E a velocidade também seria negativa e o deslocamento, né, o espaço, também seria negativo, ok? Então é como se eu retirasse deslocamento do meu movimento. Quando é contrário, eu somo retirando essas grandezas, ok? Então o movimento aqui ele é contrário, ok? Beleza. Além disso, vamos lembrar do seguinte: para todo caso de quando a gente estuda movimentos, ok? Temos algumas equaçõezinhas aí fundamentais. Então tem a equação da velocidade, né? V igual a V0 mais AT, né? Tem a equação da função horária, né? Essa equação um pouquinho maior aqui, né? Que o pessoal chama de fórmula da soninha, né? Vocês devem saber o porquê, né? Sempre tem uma brincadeira para decorar as fórmulas, né? Essa é a fórmula da soninha. E também existe o famoso Torricelli, que é V quadrado igual a V0 quadrado mais duas vezes, né? A aceleração vezes o deslocamento. Vezes a variação de deslocamento. E também existe essas três equações, né? Percebam que existe a presença da velocidade aqui, ok? Aqui e aqui. Então esses três movimentos são acelerados. O movimento quando não é acelerado existe essa formulinha aqui, a fórmula do sorvete, né? Que é quando a velocidade é constante. Então existe essa formulinha aqui também. Mas ela será menos usada quando se trata... Não quer dizer que não vai ser usada. Ela pode ser usada sim. Mas será menos usada quando se trata de movimento de lançamento de objetos na vertical. Usaremos mais essas três aqui porque o movimento vertical tem a ação da gravidade, ok? Da aceleração. Beleza. Então o que vamos fazer? Vamos reescrever essas equações para o caso do lançamento vertical. Certo? Então, primeiramente, para a equação da velocidade, V igual a V0 mais AT, se o movimento é de descida, né, primeiramente vamos adotar o sentido do movimento como para baixo. Né? Se o movimento é de descida, então, de cima para baixo, ele cresce. Então, tudo que está no sentido, de cima para baixo, será positivo. E o que estiver contra, né, será negativo, se existir. Bom, sabendo disso, o movimento é de descida, então estamos na mesma direção da gravidade. Então teremos V igual a V0 mais GT. Né? Trocamos o A por G, ok? Para ficar mais fácil de lembrar. E também, na fórmula, na equação horária, vamos colocar... agora vamos mudar aqui. Não vai ser mais S, ok? Vai ser H. H de altura em inglês, né? Assim como vocês já estão acostumados lá em geometria, usar H para altura. Então, H vai ser igual a H0, né? Mais V0t, ok? Mais GT quadrado sobre 2. Né? O movimento está na mesma direção da gravidade, então a gravidade é positiva, certo? E ainda teremos o Torricelli, ok?
que vai ser v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, vezes o deslocamento, né, de cima para baixo, ΔH, ok? Então, só que há um seguinte caso. No lançamento vertical, na descida, ocorre o seguinte, né? Ocorre o seguinte na descida. Vai ser o seguinte, como o movimento começa de cima para baixo, então o H0, que é o espaço inicial, né, será aqui em cima, será no topo, na altura máxima, ok? Será daqui, ó. A velocidade inicial também será aqui no topo, ok? O tempo inicial também aqui no topo. E temos a atuação da gravidade aqui, como em qualquer caso que seja. E embaixo, né, o sentido para baixo, né, como assumimos. Embaixo, o H final será lá embaixo, como tocar o chão, né? Ou em qualquer momento aqui que a gente quiser encontrar o H. O V também, pode ser em qualquer momento que quisermos encontrar o V posterior, assim como o tempo, né? E a gravidade também vai existir aqui, ok? Mas como como o movimento começa aqui em cima, então a velocidade inicial é zero, porque ele está parado na altura máxima, a velocidade dele é zero, ocorre a inversão de movimento, e o tempo também é zero. Começaremos a observar o movimento a partir daquele ponto em cima, então o tempo é zero. Ok? Sabendo disso, a fórmula tem a seguinte alteração. Então aqui, ó, nessa aqui, V igual a V0 mais GT, V igual a zero. Então fica apenas V igual GT. Simples. E aqui, H igual a H0 mais V0T mais GT quadrado sobre 2. Como a velocidade inicial é zero, então isso aqui vai para zero. E o espaço inicial aqui também é zero. Ok? Isso é o que chamamos de quando o movimento sai do repouso. Lembra? Quando o movimento sai do repouso, o espaço inicial é zero, a velocidade inicial é zero. E do Torricelli a mesma coisa. A velocidade inicial ela será zero. Então fica apenas aqui em cima h igual gt quadrado sobre 2, para quando for descida. E v quadrado igual 2g ΔH para quando for descida. E para a subida adotaremos agora para a subida é outro caso, ok? Vamos adotar o sentido novamente. Então, analisamos separadamente o caso em que sobe e o caso em que desce, né? Então, no caso em que sobe, vamos adotar o sentido para cima, né? O sentido positivo para cima, ok? Então, o que estiver nesse sentido, na subida, o que estiver nesse sentido será positivo. O que estiver contrário é negativo. Então, a primeira coisa que a gente tira daí, se o sentido é positivo, a gravidade é para baixo, né? Ela sempre puxa para a Terra, né? A direção dela é para a Terra. Então, primeira coisa, a gravidade aqui, ó, é negativa. A gravidade é negativa, ok? Primeira coisa que muda. Sabendo disso, então reescrevendo as equações principais, fundamentais, fica V igual a V0 menos GT, ok? E a equação horária do movimento fica S igual a S0 mais V0T menos GT quadrado sobre 2. E a do Torricelli ficará V quadrado igual a V0 quadrado menos 2G delta H. Ok? É isso que acontece nesses casos. Dá para tirar mais uma conclusão aqui desse movimento de subida. No movimento de subida, se estamos interessados em algo que ocorre quando estamos na altura máxima, tem a seguinte coisa. Na altura máxima, o H é igual a zero. O H é igual a zero, não, desculpa. A velocidade final é zero.
Porque quando ele chega no pico do movimento dele, quando ele vai ter aquela mudança de trajetória, vai passar a deslocar para baixo, então ele não sobe mais que aquilo, é o ponto máximo dele. Então a velocidade final ali é zero. Ok? Então, essa equação aqui, primeiramente, a equação da velocidade já ficará zero igual V0 menos GT. Certo? E assim vale para as outras equações também. Na altura máxima temos que a velocidade final é zero. Então aqui no Torricelli também fica zero igual V0 quadrado menos 2G ΔH. Ok? Essa é a teoria, gente, de lançamento vertical, lançamento de projéteis verticalmente para cima ou para baixo, né? E isso é tudo que vocês precisam saber.